Oi, eu sou a Mari, bem-vindos ao meu canal sobre animações em geral. Vamos começar com um vídeo mais polêmico, mas primeiramente vou dar uma boa explicação para o que vamos falar hoje. TMNT é uma série de HQs dos anos 80 que em 1987 acabou ganhando daí pra frente diversas e outras versões que compuseram todo esse mundo que gira em torno de TMNT. Criando várias histórias diferentes, estilos diferentes e tipos diferentes, jeitos das tartarugas e etc. Mas hoje nós não vamos falar das tartarugas nem nada do tipo, vamos falar sobre um assunto polêmico envolvendo o TMNT de 2012. Hoje eu vou falar sobre um personagem que é odiada e amada por muitos, não por mim no caso, não amado no caso, April O'Neil. Personagem de TMNT que tava lá pra ser, desde os anos 80, tava lá pra ser a melhor amiga das tartarugas e ter o seu romance com Casey Jones. Só que na versão de 2012 acabaram apagando tudo isso dela, acabando gerando uma história totalmente diferente pra ela, onde ela é uma adolescente com poderes psíquicos. Assim tiraram o brilho da nossa ruiva, que praticamente quase ninguém gostou, principalmente por ela ser uma personagem um pouco duvidosa. Transformaram ela numa adolescente com poderes, né, meio forçada. E em vez dessa versão envolver a April com o Casey, acabou fazendo uma relação um pouco estranha, onde ela tem um caso de amor e ódio com Donatello, né, um pouquinho. A April também, nessa versão, ela não gosta dele, mas fica dando esperança, uma coisa que é um tanto quanto tóxica, doentia, né, mas todo mundo gosta de ignorar essa parte, porque todo mundo é puxa-saco da April. Também, já começando pra falar de uma coisa, sobre o romance de April e Tello, o próprio criador, né, o Ciro Nieli, não sei falar o nome dele, ele já disse em uma entrevista que ele não sabia o que fazer com o romance dos dois, né, que ele não pretendia formar um relacionamento pros dois. And they hang out all the time, they're the best of friends, she kisses him a few times. I just don't know, you know, I'm not one to promote interspecies relationships, so... Tá sendo um próprio nojinho sobre isso, mas vamos começar. Primeiro ponto, a obsessão da April. Vocês, fãs da April, que estão, né, assistindo o TMNT 2012 há muito tempo, já devem ter percebido, né, o jeito dela. Mas vocês conhecem os dois pontos pra você fazer alguém ficar obcecado por você? Ah, Mário, mas o que isso tem a ver com a April? Calma que a gente já vai chegar lá. A primeira é o efeito montanha-russa, onde a pessoa faz a outra se sentir bem mal com ela, e isso acaba se tornando um ciclo, no qual ela pode estar te tratando super bem, dando atenção, demonstrando que tá interessada, e depois some, te ignora, e depois dá uma desculpa plausível pra isso, acabando gerando esse ciclo infinito. A segunda é a rejeição inofensiva, que é onde a pessoa realmente mostra que ela tá afim de você, que ela tá interessada e tá dando esperanças, mas ela te rejeita, acaba dando explicações bobas pra isso. Agora vamos comparar isso com a April. Primeiro, o efeito montanha-russa. Pra ter uma prova concreta sobre isso, em um dos episódios da segunda temporada chamado Alvo April O'Neil, onde a April acaba falando, né, começando o episódio já com raiva do Donnie, xingando ele, né, sendo maldosa com ele, e tipo, você não sente tanto quanto eu, que é uma frase muito dolorosa que acaba sendo um pouquinho tóxica, já que ela nunca sofreu tanto quanto tartarugas que viveram enfornadas, encabeçadas dentro do esgoto, né, por 15 anos sem sair de lá, e ela que viveu a vida dela solta, só foi capturada quando ela tinha uns 15 anos pelos Craig. Nossa, eles não sentem tanto quanto ela. Como é que você tá? Você sabe, tô na mesma. Lição de casa, clube de xadrez, lidando com meu pai que virou um morcego mutante delinquente. April, não foi totalmente nossa culpa, mas eu sinto muito... Não sente tanto quanto eu. Eu quero que me deixe em paz, Donnie. Chega de mutantes falantes na minha vida. Eu não quero mais ver você nunca mais. April, algumas coisas estão fora do nosso controle.
final do episódio ela já demonstra, né, que ela, uau, você é meu herói, me desculpa, sendo totalmente amorosa, demonstrando o efeito montanha-russa. Valeu, Donnie, por sempre estar comigo, mesmo quando eu não queria você por perto. Segundo, a rejeição inofensiva se mostra em diversos episódios, principalmente no episódio 2 da terceira temporada, onde eles estão na casa da fazenda, quando a April rejeita o Donatello no começo do episódio, negando a caixinha, um presentinho que ele deu pra ela, mas no final ela dando um beijo nele, falando que ele é o mutante dela, mesmo ela não gostando dele, deixando isso claro até nos próximos episódios. Uau, isso é super legal. Muito obrigada, Donnie. Bom, eu tenho que ir. Eu tenho que treinar. Obrigada de novo, Donnie. Você é meu mutante. Isso significa que a April está tentando obcecar o Donnie por ela de alguma forma. Segundo ponto é o narcisismo da April. Um ponto que quase nunca é tocado é porque da April ser tão um jeito específico que acaba atrapalhando muito na história. Principalmente, dá pra perceber isso nos últimos episódios da primeira temporada, onde ela faz todo mundo ir atrás dela e quase mata o Léo por isso, deixa o Léo pra trás. E o narcisismo acompanha muito disso que ela faz. Uma pessoa narcisista, ela é aquela pessoa que quer ser o centro das atenções, coisa que a April sempre faz. Desde a primeira temporada, e isso é notável, muito facilmente notável. Segundo, é que ela acha que tudo gira em torno dela. Ela nunca acha que tá errado. Isso é um bom ponto também da terceira temporada, quando eles estão na casa da fazenda, onde a April não tenta acreditar ou ouvir o lado de ninguém sobre a mãe dela que ter surgido debaixo do porão da fazenda não ser uma coisa estranha. E ela acaba falando mal de todo mundo, dizendo que ela mesma tá certa pela mãe dela não ser estranha ou coisas do tipo. Worry, April. I'm sure she's around. I'll be up in 1 minute to help look for her. No thanks, Mikey. I don't need your help. Segundo, né? Se algo ruim de acontecer, ela nunca vai culpar ela mesma. Nunca, nunca. Ela sempre vai dizer que a culpa é sua ou de alguém. Isso também volta para aquela cena do episódio alvo April O'Neil, aonde ela sabia que o Donatello podia resolver o que aconteceu com o pai dela, mas ela se recusou a acreditar nisso e botou a culpa nele e nas outras tartarugas. É um bom ponto, né? Não tem como negar. Ela sempre gosta de estar no controle e odeia trabalhar em grupo. Isso a gente já percebeu naquele episódio onde as tartarugas não podiam sair de dia pra procurar o que elas estavam procurando. E aí, por que sair sem elas, o que acabou dando bosta no final do dia. We'll check it out tonight. Why not now? Because it's daytime. We can't let anyone see us. Well, I can. Earl, think about this. It could be dangerous. You know what else could be dangerous? Standing between me and my father. Ela também é muito arrogante, né? Pessoas narcisistas são arrogantes. E isso conta com diversas das vezes que ela negou e foi grossa com o Donnie por ele simplesmente querer ajudar ela. Eu vou colocar as cenas aí pra vocês como prova. I'll protect you, April. Protect yourself! Ela gosta de humilhar a gente publicamente, né? Gente narcisista faz muito isso também. Humilhar a gente publicamente, podendo ser verbal ou fisicamente. Isso não só ocorreu antes dela estar viciada no cristal, como depois disso. Que gerou muita comoção aí no fandom e eles tinham motivo pra defender ela dessa vez por causa do cristal. Mas um bom ponto também é que ela tava viciada no cristal, não o cristal tava manipulando ela. O vício dela que fez ela ficar daquele jeito. Não era o cristal afetando ela. O cristal não ia... Vício, ela tava viciada. Bom também... Ela age com indiferença. Ela nunca se importa com a conquista dos outros ou pouco liga para as dores dos outros, né? Isso também se mostra no episódio onde eles estão comendo a pizza no Murakami, acabaram de salvar, né, o Murakami. E o Donnie fala tipo, nossa, eu fui muito bem, eu sou aquele cara e tal, você viu isso? E ela tipo, sim, é. Sorriso falso. See when I caught the one guy and flipped him onto the counter? Did it look cool? I bet it looked cool. The coolest! Já se demonstrando não se importar, tendo ela visto ou não, ela não se importa. Bons pontos, porque quando normalmente as pessoas vão defender ela, sempre falam que ela foi forte e era porque ela tava na puberdade, o que
Coisa que não faz sentido, já que a April em si, ela não tinha passado por quase nada e a puberdade não ia fazer aquilo tudo com ela. Ela não... Ser grossa daquele jeito não é coisa da puberdade. Você é grosso desse jeito? Você que tá na puberdade. Você é grosso desse jeito, nem ela? Você não é grosso desse jeito. Não é grosso que nem ela, sabe? Não faz sentido dar essa desculpa. Segundamente, que o pai dela sempre mimou muito ela por ela ter nascido sem a mãe, né? A mãe dela foi capturada pelos Krang, sumiu, isso fez ela ficar mais ainda daquele jeito. Não fez como ela sempre cobrou muito das tartarugas, porque ela não tinha mais ninguém pra salvar além deles. Tipo, quando ela ficava pressionando o Donatello pra fazer o retromutagênico. Eu não preciso nem colocar isso aqui, que se você assistir, você vai ver que ela sempre fica retromutagênico, salva meu pai, meu pai, meu pai. Ela não gosta que tudo seja o centro da atenção, é ela. Ela sempre tem que ser salva, ninguém pode ignorar ela. É sempre desse jeito. Não só isso tudo que aconteceu, como também uma coisa que poderiam ter pensado pra melhorar a personalidade da April O'Neil quando eles estavam fazendo a série, foi depois da morte do Splinter, onde ela ainda tava com o leque que era pra ser da Karai, e ela, tipo, meio que usava muito pouco aquele leque. Uma boa coisa que poderia transformar ela numa melhor personagem, dar uma personalidade mais forte, mais humana pra ela, poderia ser que eles fizeram ela dar o leque que era pra Karai, porque a Karai não tinha nada sobre o pai dela, né, como lembrança, já que ela tinha acabado de descobrir que o Splinter era o pai dela. Então, o que ela ia fazer pra lembrar dele? Aquele leque serviria muito bem como uma demonstração de carinho, primeira dessas temporadas. Karai mesmo, assim, deixar aí pro mais humano. Não só isso, como... Quando eu gosto de falar que a April foi errada, assim, em ter matado o Donnie, separado ele em moléculas, quando ela estava possuída pelo Iron, eu falo assim, a culpa foi dela, sim, no próprio episódio diz isso. O Iron fala, você teve uma escolha, e sua escolha foi ficar com cristal. A culpa é dela, e ela ter ficado viciada e falado aquele tanto de porcaria para as tartarugas, era ela mesma, só que com os sentimentos apurados, porque ela precisava daquela coisa, tinha necessidade de ter ela. Não era o cristal afetando ela. Não faz sentido. O cristal afetou ela depois, quando ela usava os poderes dele que ela era afetada. Não quando ela estava viciada nele. O vício dela não foi gerado pela pedra, foi porque ela acabou se viciando no poder dela, até que o Iron possuiu ela. Agora dá uma sacada. E dá pra pensar direito que isso realmente funciona na questão de falar que ela tava errada mesmo. E a única vez que a April salvou o Donatello foi quando ela trouxe ele de volta à vida. Porque de tantas vezes que o Donatello salvou ela, essa foi a única que ela salvou ele. É muito cômico isso. Outra coisa também, a April sempre foi muito ingrata e arrogante com o Donatello. Toda vez que ele salvava ela, ou tentava salvar. Um bom ponto disso foi quando o Donatello tentou salvar ela de cair no tanque de mutagênico e ela acabou caindo dentro dele. Mas ninguém sabia que ela era imune a mutagênico até o momento, né? Mas quando ela caiu, mesmo ela não tendo acontecido nada com ela foi ingrata o suficiente pra ter se preocupado em dizer boa pegada, Donnie. Nice catch, Donnie. April, you're okay. Que ele não conseguiu pegar ela, ele tentou salvar ela de todo jeito. Eu até agora não entendi isso. Também como ela foi uma personagem tão mal escrita que o próprio Cironielli não sabia direito o que fazer com ela. Ela parece literalmente a SN das fanfics brasileiras de Naruto, bem específico mesmo. Dá pra comparar ela com a Sakura, só que uma Sakura fraca. E tipo, comparado com o que a April era antes, ou a April que veio em 2018, ela consegue muito ser uma personagem horrível. Porque era pra April ser uma personagem que tem a amizade das tartarugas, que ela é legal, que ela ajuda eles. Essa April só acaba atrapalhando e acaba usufruindo muito do tempo deles e querendo muito coisas que vêm deles. Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo explicando a minha teoria sobre o porquê que ela necessita que o Donnie seja obcecado por ela. E eu acho que é uma boa teoria. Só que eu acho que todo mundo negaria isso, né? Pelo jeito que o fã não é. Mas especificamente, ela deveria ter morrido mesmo.